Fala aí, meus feras! Como que vocês estão, galera? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e estou falando com vocês diretamente aqui do México, que é onde atualmente eu moro e trabalho. Ah, cara, os meus perrengues na faculdade. Vocês já me pediram muito lá no Instagram para mim falar das minhas dificuldades, todos os perrengues que eu passei durante o meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então hoje eu quero falar para vocês aqui mais ou menos quais foram as minhas dificuldades e os perrengues que eu passei ali. Bom, quando eu entrei no primeiro semestre, eu tinha acabado de sair do ensino médio. Eu tinha 17 para 18 anos. Tinha estudado muito para o vestibular, eu não tinha feito cursinho, eu tinha estudado em escola pública, então eu queria muito passar em universidades públicas, acabei estudando muito para isso, consegui atingir meu objetivo de passar em várias diferentes, mas esse aqui é um tema talvez para outro vídeo, eu não sei nem se vocês se interessam por isso, mas o ponto que eu quero chegar aqui eu estava com tudo do ensino médio muito fresco na minha memória, tá? Com as matérias de matemática, física, com todo aquele conteúdo de vestibular. E aí no primeiro semestre da faculdade você tem muitas matérias que já são técnicas, são matérias de introdução, né? Que começam a introduzir você, a te explicar o que é a área, o que ela faz e te começa a te empurrar ali na entrada da vida profissional daquela profissão, né, daquele caminho. E com isso também vem algumas revisões. Então, como é uma área de exatas, uma área mais lógica, eu tinha matérias de matemática, tinha matéria de lógica. Então, essas coisas, ela revisitava um pouquinho o ensino médio. E como eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que me esforçava, e não só tipo para atingir um objetivo, mas porque eu sempre gostei de estudar mesmo, de adquirir conhecimentos e tal assim, naquelas coisas que eu gostava, e exatas era uma delas. Então nesse primeiro semestre, nessa introdução, eu achei tudo muito fácil. Aí eu falei, bom, cara, tá fácil demais isso aqui tá de boa. Achei que faculdade, nossa, ia ser terrível, ia ser horripilante, mas pra mim tá tranquilo. Vamos embora, vou tirar isso aqui de letra, vou fazer isso aqui até mais rápido do que o tempo que tem que ser, vou terminar a faculdade antes ainda. Uma ilusão, né? Enfim, aí o primeiro semestre foi realmente isso, foi muito tranquilo pra mim, assim, não tive grandes dificuldades. E pra você que tá ouvindo isso, vale lembrar aqui que é nesse contexto, tá? Eu era uma pessoa muito estudiosa, muito esforçada, tinha prestado muito vestibular logo antes de entrar nessa faculdade, nesse curso. Então é totalmente diferente de alguém que, saiu da escola já faz 5 anos, já faz 10 anos, já não viu aquelas matérias, tem que revisitar porque não usou aquilo no dia a dia. Então são contextos diferentes, tá, galera? É normal que uma pessoa que teve mais dificuldade na escola, ou que não se dedicou tanto, que não gostava muito de estudar, ou só que está realmente entrando na área muito depois mesmo, né, já que saiu de tudo isso, é mais difícil ingressar mesmo e pegar no gás ali, né, e dar a primeira marcha e começar a andar com o carro, a partir, né, é mais complicado. Então essa dificuldade que as pessoas sentem no começo, nesse contexto, cara, é super normal também, entendeu? Pra mim foi mais tranquilo o primeiro semestre, porque era o meu contexto naquela época, tá? Além de eu já ter facilidade com essas coisas, matemática, lógica, enfim. E aí veio o segundo semestre. Cara, no segundo semestre as coisas começaram a complicar um pouquinho. E eu já falei, tá, talvez não vai ser tão simples quanto eu pensava. Acho que eu vou ter que agora começar a realmente entender um pouquinho melhor de como são essas coisas aqui e talvez eu tenha que me esforçar um pouco mais. Mas de maneira geral, vamos dizer ali que foi a um nível médio, talvez uns 75% de dificuldade já ali que eu senti, assim.
Então eu já sofri um pouco mais de impacto e já comecei a me perguntar algumas coisas, se era aquilo que eu queria, se era aquilo que eu realmente gostava e tudo mais, mas falei, bom, tô aqui, vamos ver qual é desse negócio, vou fazer acontecer. E foi, passou. Terceiro semestre, estourou a bomba. Aí entrou já matérias de estrutura de dados, coisas mais complexas assim, né, de computação, professor exigindo um pouco mais, professor de sistema operacional que, nossa, cara, ele puxava muito, ele era muito bom de conhecimento, não o melhor professor em termos de didática, não curtia muito, tá? Então isso me dificultava, então aí eu comecei a sentir a barra forte, e aí foi onde eu tive que mudar a chave e cair na real. Falei, putz, mano, agora eu tô na faculdade mesmo e as coisas complicaram. E aí foi onde começou os meus perrengues. Eu digo que foi talvez o meu primeiro perrengue aí, que, cara, essa é uma coisa que eu acho que, se não todo mundo, a grande maioria passa quando está cursando qualquer curso, que é você ter professores que sabem muito, mas que não sabem explicar, ou que é você ter professores que nem sabem aquilo que estão explicando. Olha só que absurdo. Talvez ter um professor que sabe, mas ele até sabe explicar, mas ele não quer. Então ele tá lá só para ganhar o dinheiro, e tá pelo dinheiro. E não importa se você está fazendo faculdade particular, se você está fazendo faculdade pública, se é uma faculdade pública mais tranquila, se é uma faculdade pública topzera, cara, não importa. Pode ser referência no nível, você vai encontrar algum tipo de professor assim. Isso é muito pessoal, cara, e tem professor que leva até naquilo de o cara tem prazer em ferrar o aluno, então tem esse tipo também. Então esse foi o perrengue que eu passei, entendeu? Foi com esse tipo de professor. E aí eu tinha que me dedicar sozinho. Acontece que não é todo dia que você tá afim. Ou você começa a pegar birra daquela matéria, ou daquele professor. E aí vem outro perrengue, você não sabe, às vezes como as coisas são mostradas, às vezes você não sabe exatamente o porquê que você tem que saber aquilo. Você só vai entender isso lá na frente, depois, quando você precisar utilizar, mas até lá você vai olhar e vai falar, por que que eu estou aprendendo isso? Ou para que isso vai ser útil? Isso já deveria ser explicado desde o começo. É óbvio que isso vai variar de professor para professor, de faculdade para faculdade, mas em alguma matéria você vai enfrentar isso. E então eu acho que esse também foi um grande perrengue que eu passei, de, cara, vomitarem conteúdo, vomitarem matéria, mas não explicar o porquê. Então, por exemplo, você tem a estrutura de dados pilha e ela funciona assim. E aí você para e pensa, tá, mas quando eu vou usar? Em que situação real de trabalho? E às vezes não mostrarem isso. Então você tem que se apoiar com conteúdos por fora. E isso é normal. Livros, cursos por fora, seja gratuito, seja pago, tutoriais, vídeos, artigos e essas coisas. Resumindo, você tem que aprender a aprender e buscar esse conteúdo. Só que aí que tá, esse é um outro perrengue, você tem que ter motivação e saber onde você quer chegar para procurar essa informação e ter essa vontade. Porque senão você pega birra, você fica com preguiça ou você acha que você não vai usar aquilo e deixa aquilo para lá e leva com a barriga, tira a média mais ou menos ali para passar só, aí já era, ou pega uma DP e fala, vou fazer depois. Então acho que, cara, os meus grandes perrengues na faculdade foi tudo muito a ver com isso, sabe? Resumindo a história aqui. E aí é claro que é depois que se você já trabalha com outro tipo de emprego, ou se você consegue um estágio, ou se você consegue entrar na área, entra essa coisa, né, de você conseguir conciliar os seus horários, conciliar a sua vida pessoal, o seu trabalho, o teu estudo, é você se dedicar e você ter foco para aprender, mas ao mesmo tempo você ter os teus momentos de lazer para você não ficar louco
e aí você conseguir também se dedicar com a família, sair com os amigos, fazer outra coisa que você gosta. Por exemplo, eu, tá bom, tem até um teclado aqui, um piano, se vocês forem ver, porque eu gosto muito de música, aprendi a tocar desde meus 13 anos, então essa coisa de conseguir conciliar essa coisa de música também, toda essa parada. Então, cara, esses são perrengues que todo mundo vai passar. Isso seja fazendo qualquer tipo de curso, por melhor que ele seja. É isso que vocês têm que entender. Não importa se é faculdade, se é uma escola. Eu passei na faculdade porque eu fiz faculdade, mas você vai passar esse perrengue, cara. E tá tudo bem, você tem que aprender a administrar isso. E isso é uma baita lição para a vida depois. Então eu acho que ter esse empurrão, passar por esses perrengues e aprender essas coisas e aprender a lidar com isso é muito melhor, tá? Você ter que ser proativo do que você simplesmente ter tudo mastigado, tudo certinho, tudo bonitinho ali. É perrengue? Cara, é perrengue, mas é com os perrengues que a gente aprende, que a gente se desenvolve e a gente evolui. Você tem tudo muito facinho, muito certinho ali, cara, talvez alguma coisa esteja errada. Talvez ou você é muito bom e você é um gênio, você se destaca, por isso que é tudo muito tranquilo para você, ou talvez realmente o sistema esteja um pouquinho errado e você vai encontrar dificuldades no mercado de trabalho atual. Então acho que passar por esses perrengues não é uma coisa também tão ruim assim. E aí agora o que eu posso contar é algumas histórias esporádicas, assim, que não tem muito a ver com um curso em específico, mas que eu passei na faculdade, que é, por exemplo, chegar atrasado num dia de prova. Cara, eu morava numa outra cidade, mas tudo bem, cara, é do lado, assim, eram poucos quilômetros, sei lá, 9 quilômetros que andava, mas eu tinha que pegar um ônibus pra mim ir pra lá. Isso eu acho que foi no segundo semestre. Bom, o que acontecia? O ônibus saía muito cedo e ele demorava entre 1 hora e 1 hora e 20 para chegar até no ponto perto da minha faculdade. Então eu tinha que sair muito antes, porque ele também passava a cada 2 horas, se eu não me engano, perto da minha casa, onde eu pegava. Bom, então eu tinha que sair num horário muito cedo, porque se eu esperasse mais 2 horas depois, eu chegaria muito atrasado. Eu teria que sair muito cedo. Esse ônibus ele dava volta na cidade inteira, juro, na cidade inteira, por isso que ele demorava para ir para outra. Lembro até hoje o nome, Jardim Europa. Enfim, e eu conseguia chegar, saía sempre no horário certinho e tal, e chegava tipo 15 minutos antes aí de começar as matérias. E bom, na primeira aula nesse dia eu lembro que eu tive uma prova, e aí o ônibus atrasou, cara. Sabe quando o ônibus por algum motivo atrasa? Isso acontece. Atrasou 5 minutos, cara. Não, atrasou mais do que 5 minutos. Eu cheguei 5 minutos atrasado depois da aula ali começar. Então ela começava num horário, eu cheguei 5 minutos depois. O professor já tinha separado as mesas e tal e distribuído a prova. Cheguei, abri a porta, a prova não tinha começado ainda. Ele estava sentado na mesa, ele olhou para mim na porta e falou: prova sub em dezembro. Beleza? E fez assim, deu um joinha. A gente chamava, depois ele ficou apelidado de joinha, porque ele fazia assim direto. Cara, eu fiquei com tanta raiva aquele dia, mas com tanta raiva. Cara, que perrengue, velho. Pegar ônibus pra ir pra facu, sair muito cedo de casa, atravessar a cidade, chega lá, a prova não tinha começado. O que custava ele deixar eu entrar e fazer a prova? Ele não deixou porque ele não gostava que chegava atrasado. Então eu tive que fazer a prova sub, que eu comentei aqui com vocês, é a prova de recuperação lá no final. Fiz, fui bem, deu muito certo, mas nesse dia em específico, cara, eu fiquei muito revoltado. Cara, eu bati a porta da sala da faculdade, eu saí marchando, mano, eu acho que tremia o chão de lá. E o mais legal depois, isso eu fiquei com tanta raiva que eu fui embora. Todo aquele caminho que o ônibus fazia, eu fui embora a pé, irmão. Juro pra você, eu fiquei tão bravo que eu falei, mano, eu vou embora a pé. Até eu chegar em casa pra ver se eu conseguia respirar e me aliviar, porque não fazia o menor sentido na minha cabeça. Isso é ser o cúmulo da pessoa... Não quero falar palavrão aqui, então da pessoa...
entendeu? Enfim, então esse foi um perrengue, por exemplo, que eu passei lá. Depois o mais legal foi a galera da sala me zoando, obviamente, né, e zoando o professor também, né, e comentando aquilo pelo resto do curso, assim, eram motivos engraçados depois, que fez a gente dar muita risada, mas no dia foi muito tenso. Outro perrengue, cara, foi fazer o meu TCC, porque eu tinha tudo pronto, tipo, das matérias, assim, e tal. A única coisa que estava atrasado para mim era o meu TCC, porque eu demorei um pouco para definir o meu tema, para escolher as coisas e realmente tomar aquele embalo de fazer. Bom, você tem professor orientador, né, que é um professor que te orienta e te segue ali e tá com a cara a tapa junto com você no TCC. E era engraçado que, como eu não estava muito atento, porque eu estava trabalhando, fazendo as coisas e tal já, estava no final da faculdade, né, no último semestre ali, então, cara, eu encontrava o meu professor. Normalmente o que acontecia? Os alunos iam atrás do professor, né, para ter ajuda para fazer. No meu caso era o contrário, eu estava passando eu não tinha mais aula com ele já tinha dado aula para mim, esse professor que era o meu orientador, então eu passava na faculdade, nos corredores assim, e quando eu via ele, eu sentia que ele estava vindo atrás de mim. Aí eu saía para um outro lado, ia atrás de alguém, ia fazer alguma outra coisa, então meio que eu corria dele, cara, pelo corredor para não encontrar e não ter meio que dar satisfação ali. Isso é engraçado, cara, o professor tem que correr atrás do aluno, né? Então esse foi um perrengue que eu passei e eu pensei, bom, acho que eu vou deixar isso pro outro semestre. Mas, cara, era o último semestre, depois eu pensei e falei, compensa, cara, não é melhor sair daqui logo, né, me formar logo, acabar logo com isso? Só que aí já tava um pouco mais avançado as coisas, eu teria que correr muito mais. Mas aí eu corri, fiz, entendeu? Deu super certo, passei umas noites sem dormir aí e tal, mas decidi, falei, não, vou fazer isso aqui no tempo certo, não vou deixar para depois, vamos acabar logo com isso. Cheguei até aqui, só falta isso, entendeu? Então vamos matar isso. E aí fui lá e fiz. Mas, cara, foi um perrengue por eu ter tomado essa decisão de última hora, assim, né? Por ter tido esse problema. Bom, deve ter mais alguns, eu não lembro todos agora, também não quero que esse vídeo fique gigantesco, que já ficou pouco. Então, bom, só queria mencionar isso para vocês, espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo. Dá o teu like, comenta aqui a situação de vocês, se você já passou por isso, se você está passando agora, se você acha que você ainda vai passar. Deixa aqui nos comentários, eu leio e respondo todo mundo. Não deixa de me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre interagindo, postando coisas lá também, nos stories, respondendo perguntas. Você pode me mandar uma DM lá e tudo mais. E bom, se inscreve aí no canal, cara, se você não se inscreveu ainda. E bom, bons perrengues para você e que você consiga superar todos eles e ter muito sucesso. Isso é o que eu mais desejo para todos vocês que viveram esse vídeo até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Fui!